Fala, meus diferenciados! Aqui quem tá falando é o Engenheiro Herbert e hoje eu trago um assunto top para vocês. BIM, o que todo mundo tá falando no momento. BIM, 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 BIM. Mas você sabe o que é BIM? Para esse vídeo eu tenho uma frase: não use BIM. Roda a vinheta. Então, por que eu quero que vocês não usem o BIM? Vamos lá. O primeiro passo que a gente deve ter consciência, que a gente deve saber nessa parte da engenharia, da arquitetura, é o que é projeto. Então, tem uma referência aqui muito boa de um livro, que é o livro do Marco Antônio Portugal, que é esse aqui, Como Gerenciar Projetos da Construção Civil, e ele traz uma definição ótima sobre o que é projeto. Então, eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que ele diz assim: a definição de projeto para a construção civil poderia ser então resumida como sendo um conjunto de informações impressas de maneira diversa, através de textos, cálculos e desenhos, que reúnam especificações e referencial técnico necessário para definir o que deve ser construído e como deve ser construído. Ou seja, um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura é todo o passo a passo do que se deve ser feito numa obra, correto? Então, o que é o BIM? Porque as pessoas querem que vocês aprendam BIM. Vamos lá? Então vamos lá para o que interessa. Então, o que é BIM? Por que devemos usar o BIM? Porque saiu um decreto implementando a metodologia BIM, para que o BIM serve, o que significa BIM. Então vamos lá. O BIM é uma sigla que ela tem a origem, a tradução do inglês, né? Que o B significa construção, o I informação e o M de modelagem, ou seja, formando o BIM. Aqui na etapa de construção, que significa construção, é óbvio, né? Que seria execução e acompanhamento do projeto de obra. Aqui na informação, o processo de gestão dos dados e informações. Isso aqui a gente vai entender melhor na frente. E o M de modelagem, que seria a concepção e colaboração do projeto. Aqui no caso eu botei um projeto elétrico, porque é o que a HS Engenharia está fazendo e eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês, beleza? Então, na etapa de construção, como já falei, a etapa onde a gente constrói, depois de ter feito todos os projetos, ter feito todas as análises de inconsistências, que isso hoje, sem o BIM, a gente não tem. Ou seja, o projetista elétrico faz seu projeto, o projetista estrutural faz o seu projeto, o projetista do hidrossanitário faz seu projeto, e depois de feito, claro, com a matriz base, a arquitetura, leva para a obra e executa. Mas a gente sabe que isso é notório, que isso gera muito desperdício, muito retrabalho, e no final vai ter que fazer umas build, porque uma tubulação que não estava prevista no projeto estrutural precisou passar por ali, por aquela viga, aquele pilar, enfim, vários problemas que a gente sabe que é a realidade na construção de hoje em dia. O I de informação, eu vou dar aqui uma minimizada para vocês, vou abrir aqui o Revit. O que seria essa informação? Aqui eu tenho um projeto aqui de uma escola, de reforma de uma escola, onde a HS Engenharia está elaborando esse projeto colaborativo com a Projetar BIM, com a Epassan, com diversas empresas em todo o Brasil. E o que seria essa informação? Aqui no projeto comum de CAD, eu só de olhar aqui a legenda, eu saberia que aqui era uma tomada alta. Mas quando eu clico nessa tomada, ele me dá diversas informações. Ele me dá a elevação do ponto, me dá sua potência, seu fator de potência, seu tipo de carga, o painel que ele está conectado, o número do circuito e ainda mais se eu quiser colocar a marca, quiser colocar, sei lá, marca XXX, se eu quiser dizer assim que essa tomada é diferente, pois precisa colocar uma de 20 amperes. Por exemplo, aqui, de um modo bem grosseiro aqui. Aí isso aqui, essa informação, ela já está atrelada ao meu modelo. Então, eu já sei que quando eu clicar aqui e quiser saber as informações do meu projeto, eu sei que aqui tem um comentário da minha tomada e ela diz que essa tomada é diferente, pois precisa colocar uma de 20 amperes, por exemplo.
E aqui eu posso anexar os outros projetos, como a gente pode ver aqui, tem um projeto de combate a incêndio, aqui tem um hidrante, aqui tem um projeto de hidrossanitário, a gente tem uma pia, tem toda a sua tubulação, tem um projeto de água fria, tem diversos projetos atrelado a um único modelo. Ah, Heber, tá, então beleza, então quer dizer que o BIM só serve para eu fazer essa compatibilização. Não, muito mais do que isso. Além da informação que esse modelo traz, essa parte da modelagem, dessa concepção e dessa colaboração que faz, aqui eu posso usar como exemplo aqui, mostrar o que eu estou vivendo hoje, que seria aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente está nessa central de compartilhamento de projetos, onde todos tem 9 pessoas trabalhando, até agora tem 5 pessoas online, e dessa maneira todo mundo tem acesso aos seus arquivos e pode fazer esse anexar nos seus projetos. E outra, a gente pode fazer essa compatibilização e pode já ter o modelo final que será construído. Se a gente já tem esse modelo final, já tem esse modelo que já foi verificado os clash, foi verificado os problemas, desvio, a gente vai reduzir bastante esses erros e esses desperdícios que a obra traz. Tem um grande professor, o professor de estruturas, que é o Rangel, vocês podem até ver que ele é o professor até que é responsável pelo o Master em Concreto Armado, que ele diz o seguinte, que a vela que ilumina um cômodo, por exemplo, e você vai iluminando o outro cômodo, o outro cômodo, o outro cômodo, e vai ficando claro. Ou seja, se você fica só com aquele fogo da vela para você, só com aquela luz, você não vai se limitar àquilo e não vai ter a possibilidade de iluminar os outros ambientes. Ah, está endoidando, não estou entendendo nada do que você está falando. Então vamos lá. Se eu trabalho só, eu vejo, cara, estou fazendo aqui o projeto elétrico, vou fazer o elétrico, estrutural, o hidrossanitário. Eu tenho uma visão focada somente no meu pensamento. Mas a partir do momento que eu trabalho de maneira compartilhada, que eu compartilho essa luz, que eu compartilho esse conhecimento que eu tenho, além de eu aprender mais, eu vou ensinar outras pessoas e vou entender novos recursos que o BIM traz. Ah, então quer dizer que somente o BIM vai trazer somente essa parte de colaboração, essa parte de compatibilidade. Vocês não imaginam o quanto que o BIM facilita a nossa vida por essa colaboração. Porque é um problema que possivelmente o Herbert está enfrentando lá na HS Engenharia, que ele não conseguiria entender. Só o fato dele ter uma equipe que, mesmo não sendo da sua empresa, que tem uma visão diferente, que já passou por aquele problema, facilita e muito. Vocês não imaginam o quanto facilitam resolver vários problemas. Então, essa sacada que o Rangel diz é muito importante e super poderosa. E ele ainda diz assim que, principalmente para a gente que está começando, né, nessa parte de projeto, muita gente aí que está saindo da faculdade, eu, graças a Deus, já estou com meus quase 3 anos de formado e estou aí trabalhando na parte de fiscalização, na parte de elaboração de projetos. E ter esse suporte é fundamental para perder o medo de projetar. Você pode dizer, cara, sai agora da faculdade, eu não sei calcular uma viga, eu não sei calcular a potência de iluminação de uma sala. Então, essa parte do BIM, de ter essa parte de colaboração, muita gente vai te ajudar, muita gente vai pegar na tua mão para você perder o medo. E outra, sei que a gente se formou, passou 5 anos estudando, então a gente não pode se limitar somente à faculdade, porque muito que a gente aprende na vida profissional, na nossa carreira, requer comprar um curso, ver conteúdo, buscar vários conteúdos, que a gente sabe que a internet ela tem muitos conteúdos bons, beleza? Então vamos lá para continuar o nosso mapa mental. E dando continuidade, então o decreto que diz que fala sobre essa implementação do BIM é o decreto número 10.306. E a primeira etapa da implementação já deu início, agora em janeiro de 2021. E nessa fase, o que é que vai acontecer nessa fase de implementação? O BIM deve ser utilizado para a elaboração de modelos de arquitetura, estrutura e instalações prediais básicas,
hidrossanitárias, elétricas, ar-condicionado e ventilação, bem como para verificação de conflitos, que seria compatibilização, extração de quantitativos e elaboração de documentação gráfica com base nos modelos. Deixa eu voltar aqui para o meu resílio, para o arquivo onde a gente tem esse compartilhamento. Aqui eu vou entrar aqui para vocês dar uma olhada. Por exemplo, aqui se eu entro aqui numa escola. Nessa escola aqui, a gente, onde compartilha esses arquivos, temos arquitetura, estrutura, hidrossanitário, elétrico, combate a incêndio, orçamento, planejamento e a coordenação. Tem um gestor de projeto por trás que faz toda essa coordenação de todas as equipes. A minha empresa, ela está responsável pelo elétrico e pela estrutura, mas a equipe de coordenação, ela vai verificar os clashes entre todas as disciplinas e vai dizer, ó, aqui tem um clash, corrige lá. Ela vai gerar um arquivo, que esse arquivo, eu vou clicar nesse arquivo e ele vai abrir no meu modelo e eu vou saber o que fazer e como resolver. Se fosse no modo tradicional, no modo CAD, a gente só ia poder resolver esse problema na obra, beleza? E na segunda etapa, na segunda fase de implementação, que é a partir do dia 1º de janeiro de 2024, olha só. Aqui já iniciamos em janeiro de 2021, nesse ano, e a segunda fase vai ser em 2024. E o que vai acontecer? Serão acrescentados os usos do BIM em orçamentação, planejamento e controle da execução de obra e para a elaboração do as-build, sempre que forem construções novas, reformas, ampliações e reabilitações, quando consideradas em médio ou grande relevância para a disseminação do BIM. Ou seja, nessa segunda etapa de implementação do BIM no Brasil, ela está mais focada para a parte já que vai chegar na construção, já vai chegar quase no B de construção, do build, né, do BIM. Lembre-se disso, que a gente já entra na parte de planejamento, na parte da orçamentação, porque a parte de modelagem, ela fica até a parte do 3D. Aqui a gente já vai chegando no 4D e no 5D que o BIM oferece, essa outra visão, beleza? Mas aqui a nossa equipe já trabalha de maneira com coordenação, planejamento, orçamento. Isso a gente trabalhando de maneira colaborativa. Tem a minha empresa, HS Engenharia, tem a Projetar BIM, tem a EPASAN e tem a GC Carvalho. Esse projeto aqui que eu estou mostrando para vocês é um case real, um case que eu estou vivendo, um case que minha equipe está trabalhando, um case que a minha equipe e outras empresas estão trabalhando com diversas equipes no Brasil. Esse caso aqui que a gente está sendo terceirizado para essas elaborações de projetos é para uma licitação que aconteceu no estado do Piauí. Veja só, eu sou do Rio Grande do Norte, estou trabalhando para o Piauí, nunca nem fui ao Piauí. Tenho uma empresa também trabalhando em Minas, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Ceará, em todo o Brasil a gente está trabalhando de maneira colaborativa. Aí você pergunta, ah, Beto, isso é uma loucura, vocês nunca nem se viram. Realmente a gente nunca se viu presencialmente, mas temos reuniões todos os dias. Então, feito isso, já estamos trabalhando de maneira assim avançada essa segunda etapa de implementação do BIM no Brasil, beleza? Então vamos ver o que é que a terceira etapa traz para a gente. A terceira e última. E finalmente, a partir do dia 1º de janeiro de 2028, esta última fase tem o intuito de abranger todo o ciclo de vida de obra e das demandas pós-obra. Ou seja, a obra ela acaba na construção? Não, né? Sabemos que depois que acaba a obra, a gente tem uma manutenção dessa obra. Então, se a gente tem um modelo com diversas informações, lembre-se, informações que o I do BIM traz. Se a gente tem diversas informações que aquele modelo, naquela reunião que tivemos há, sei lá, 5 anos atrás, que uma tomada deveria ser de 20 amperes, e você deu um problema naquela tomada, aí você faz, caramba, aí eu sou o cara da manutenção, como é que eu vou saber qual tomada é de 20 amperes, qual que eu vou resolver, como eu vou resolver esse problema? Vai no modelo, no nosso modelo que a gente criou há 4 anos atrás, e eu vou buscar essa informação. Então, coisas que o CAD hoje não traz, beleza? Então vamos lá. Então, qual seriam as principais diferenças entre essas 3 fases de implementação do projeto?
A fase 1 seria mais direcionada à parte de modelagem. A fase 2 abrange mais a etapa de execução, que é onde a gente já entra na parte de orçamentação e planejamento. E a fase 3 ela está direcionada para o pós-obra e abrange outros aqui por portos, mas seria outros pontos de construções, ou seja, que seria obras de pequeno, médio e grande porte. Então o que é que eu digo para vocês? Não use um BIM, vivam o BIM. Porque se você quer ingressar nessa parte de concepção, de elaboração de projetos, seja lá qual for, elétrico, estrutural, hidrossanitário, arquitetura, e mesmo que você não queira fazer essa parte de elaboração de projetos, tem a parte de gerenciamento de projetos, tem a parte de orçamentação, então toda essa parte que a gente vive na maneira de tradicional hoje, no CAD, de fazer o básico, de levantar os quantitativos na mão, de fazer aquela planilhazinha no Excel, de ter esse controle de obra, esse gerenciamento de obra de uma maneira tradicional, o BIM ele vai trazer uma maneira mais prática. Mas uma das grandes mentiras que as pessoas dizem, que o BIM faz tudo só. Mentira. Você tem que ter aquele seu conhecimento que você aprende na faculdade. É óbvio que se você não for engenheiro, se você não for arquiteto, você não vai entender o que é que o BIM tem para oferecer. E outra, todo esse conhecimento que você tem na faculdade, você vai aplicar nessa metodologia. Então, o BIM ele não é um software. Isso no começo foi um erro que eu pensei que tinha. O BIM ele não é um software. O BIM ele é uma metodologia. E se você acredita que ela não vai dar certo, lamento, cara, você vai ficar para trás. Então, gostou do vídeo? Curtiu o nosso conteúdo? Saiba que esse é só o primeiro vídeo do nosso canal. Então dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e chega junto aqui na HS Engenharia, que aqui você vai ser um diferenciado.